partícula C e C. Não tenho C, deu tudo certo. Tá. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque fizeram muito essa pergunta. Como que você, Sibeli, isso vai virar um recorte depois eu vou fazer uns recortes desse programa, que às vezes a pessoa não assiste o programa inteiro, assiste os recortes. Me fala uma coisa, como que você vê a advocacia do tempo que você começou para agora? Você acha que mudou muito? Como que você vê isso? Tem mais concorrência? O que mudou? Explica isso para nós, a sua visão. Tá. Como advogado, presidente da OAB, etc. Certo. Thomas, mudou bastante e eu imagino para quem tem mais experiência do que eu. Eu tenho 17 anos de experiência na advocacia, certo? Então, você imagina para quem tem aí 20, 30 anos, ok? Certo. A evolução, a mudanças que tiveram. Quando eu comecei a advogar, a gente ainda advogava com processo físico, né? Tudo amarrado no outro, pegava carrinho para levar processo. E a principal mudança que ocorreu foi a tecnologia adentrar aos nossos escritórios de uma forma que talvez a gente não estava preparado lá atrás. Porque o PJE entrou e você tinha que aprender a usar o PJE. Porque se você não soubesse usar o PJE, você não ia advogar. Então, para mim, uma das principais mudanças que teve foi a questão da tecnologia. Já de início, lá 2013, depois o PJE, salvo engano, 2013 ou 2000, eu acho que é 2013 o PJE. E aí depois, e já falando dessa atualidade, ainda a tecnologia é muito mais efetiva, que é o que nós estamos vivendo hoje. Dentro disso, o que eu penso é o seguinte, que antes você poderia ser um clínico geral dentro da advocacia. Tá? Eu tenho essa visão, que antes era possível isso. Hoje, no meu entender, pela minha experiência que eu tenho, eu já não vejo mais dessa forma. Eu não entendo mais aquele que se diz como faço tudo na advocacia, ser um bom advogado, se dar bem. Não consigo mais conceber isso, porque não tem mais, não dá. Isso não é mais possível. Você ser um clínico geral da advocacia e ser um excelente advogado, porque os temas estão cada vez mais afunilados, os temas estão cada vez mais específicos. Você precisa estudar quase que diariamente para dar um parecer para o seu cliente. As decisões saem do STJ, STF e rapidamente já modulam todos os efeitos a partir dela, certo? Em processos que nós estamos atuando e situações que vão chegar no seu escritório, que você precisa ler, você precisa estudar. Então, não tem como eu falar que eu sei tudo. Exemplo, lá no meu escritório, se alguém porque quer falar comigo sobre questão trabalhista, porque me conhece, porque eu sou Sibeli, eu quero falar com a Sibeli questão trabalhista. Eu vou deixar de fazer o atendimento? Não. Eu até faço. Eu faço o atendimento, mas eu deixo muito claro, não sou especialista. Eu vou fazer o seu primeiro atendimento, mas o meu escritório é uma banca de advocacia e aqui dentro eu tenho um especialista para trabalhar. Você vai falar com tal pessoa, essa pessoa vai fazer o encaminhamento. Está lá a doutora Natália, está lá o doutor Victor, que vão fazer os encaminhamentos corretos dentro da sua área. Porque eu não tenho condições de dar um parecer na área trabalhista. Não tenho condições. Agora, Sibeli, você tem condições de dar um parecer na área sucessória, familiarista, certo? Agrário. Tudo bem, porque é o que eu estudo, é o que eu trabalho. Certo? Então, uma das principais questões que eu vejo dentro da advocacia, que hoje a advocacia ela não permite mais o faz tudo. Não permite mais você não se especializar, você não estudar. Bom, a gente começa assim, né? Sim. Eu comecei assim, fazendo várias coisas. Podia, mas era mais simples. Sim, e até hoje, quando a gente começa, a gente ainda faz várias especializar. Antes, talvez, lá atrás, era um pouco mais tranquilo. E aí você tocou num ponto interessante. Tem concorrência? Tem. Hoje nós somos a advocacia no nosso país, nós temos quase 1.600.000 advogados. Mais que certo? vários países. Exatamente, então é muito advogado. A concorrência aumentou? Sim, aumentou. Mas qual que é essa concorrência? Eu falo que a concorrência de qualidade, aquela concorrência qualitativa, eu realmente não sei se ela aumentou. Porque a concorrência qualitativa é aquela pessoa que está se especializando, está fazendo cursos, está se qualificando. Sem qualificação, e é algo que eu sempre falo para os jovens advogados, quando eu tenho o prazer, tenho a honra de entregar certidões para eles, quando lá nas solenidades. Sem qualificação, você só vai ser mais um.
Você precisa se qualificar dentro daquilo que você se propõe a fazer dentro da advocacia. E essa qualificação, Thomas, é fazer pós, mestrado, doutorado também, mas você pode fazer vários cursos dentro daquilo que você se propõe, entende? Cursos de qualificação, cursos de curta temporada e tudo mais. Mas tem que estudar, tem que se qualificar. Você acha que é loucura querer fazer tudo? É loucura, não, né? Dá. Não dá. Hoje a gama do direito é muito grande. Ou áreas muito diferentes, né? Áreas muito diferentes, que nem, certo? Então, assim, é uma estrutura do sistema jurídico, ele é muito avançado, certo? Então, para isso, você precisa se especializar ou, pelo menos, ter afinidade e estudar o tema, estudar o assunto. E não dá para você simplesmente abrir um computador aqui, atender o seu cliente e dar um parecer sem ter preparação para isso. Falar chutando a coisa. Chutando. Né? Hoje não se pode. Sabe por quê? Até porque hoje tem inteligência artificial, é tão fácil obter informações. O seu cliente, às vezes, ele chega no seu escritório, ele quase que tem um parecer. Ele fala, olha, mas doutor, eu vi isso aqui, isso aqui. Você precisa ter conhecimento. Você precisa saber. Você precisa ter leitura. Então, eu falo que se tem uma coisa que tem mudado e que realmente é uma mudança considerável na advocacia, é que hoje a advocacia, ela permite, os advogados que de fato vingam, se dão bem, obtêm sucesso, é aqueles que conseguem se qualificar, ter o conteúdo de qualidade. E a qualificação aí ela envolve várias áreas, vários fatores, desde uma especialização, lato ou estrito sensu, né? Cursos de curta temporada, mas precisa se qualificar, precisa. Mas aqui uma pergunta, como é que você... Vamos assim, o nosso judiciário, o Poder Judiciário do Brasil é um dos judiciários mais lentos que tem. Como que você explica, por exemplo, para o cliente a demora de um processo? Não é fácil explicar isso, né? É muito difícil, até porque a cobrança, quem sofre a cobrança, Thomas, é o advogado, você sabe, né? Como advogado. Como que você explica? E aí, para explicar para o cliente, a gente precisa ter toda a maturidade, ter toda a tranquilidade para demonstrar e explicar o sistema, e eu gosto muito de explicar as fases do processo. Então, eu explico didaticamente para o cliente, quando ele está inconformado com a demora, eu explico didaticamente a própria demora do processo, que por si só, pelos prazos processuais, ele já tem uma considerável demora. E aí, obviamente, a gente explica também, né, o sistema como um todo. A gente precisa compreender que o Poder Judiciário é feito de pessoas também, certo? E aí nós temos aqui, inclusive, um tribunal que, a meu ver, ainda precisa ter mais pessoas trabalhando, né, contratar mais, fazer concurso. Eu acho que aqui nas varas de Cáceres, eles trabalham com as limitações de pessoas mesmo. As pessoas estão se aposentando, os servidores estão se aposentando e não está tendo mais substituição. Então, isso também tem um impacto ali no gerenciamento dos processos. E olha que aqui em Cáceres, e eu preciso aqui fazer esse elogio, é que os servidores do Fórum, do Poder Judiciário como um todo, em sua maioria, são muito atenciosos e sempre buscam dar a efetividade e a efetividade e um trabalho de excelência. Mas a gente precisa entender as limitações que também eles são impostas a eles, né? Então, tudo isso, quando um cliente cobra, quando o cliente está insatisfeito, não com a prestação do advogado, não com a prestação do escritório, da Cibele, de qualquer outro advogado, a gente precisa ter a sabedoria, o tato de explicar como que o sistema judiciário funciona, né? Mas aí, quando vai fazer o primeiro atendimento, aí de cara você já explica o tempo. Eu sempre, quando eu vou ser contratada para uma demanda, para uma ação, eu explico como que é essa ação, o que eu vou fazer, quais as estratégias, certo? Quais as possibilidades do sim ou do não, e já falo para ele como que funciona o processo. Deixo bem claro como que funciona o processo. Ele vai sair ali do escritório sabendo como que funciona o processo. Exatamente. Né? Ele vai ter certeza absoluta que nenhum de nós lá no meu escritório vai mentir para ele falando, olha, tal dia vai sair uma decisão, não. A minha previsão é que eu acredito que
por este processo, pelo rito desse processo, vai sair dessa forma. Mas não posso te garantir isso, porque, além de mim, tem todo um sistema que a gente precisa que gere, né, esse processo, que gerencie esse processo. Mas o cliente, ele sabe exatamente como que funciona o processo. Certo. Você pensa que a advocacia é para qualquer pessoa que faz bacharelado em Direito, ou você acha que para dar certo advogado tem que ter um perfil da pessoa? A pessoa tem que ser mais atirada, tem que gostar de relacionamento, etc. Como é que você vê isso? Eu penso que... Não pode ser muito tímido, introvertido, introspectivo? Eu acho que eu não tenho como falar que não pode ser para essas pessoas que são tímidas, introvertidas, porque eu era exatamente assim. Muito tímida, muito introvertida, jamais falaria em público. Tinha dificuldade, muito, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, entendeu? Eu era extremamente tímida. Então, eu não posso falar para alguém, por exemplo, que está me assistindo agora, um jovem advogado que está fazendo bacharel, que é tímido, que é introvertido, falar advocacia não é para você. Não, não é. A advocacia, na verdade, é para todos aqueles que querem realmente vir para esse mundo de aprendizado, para esse mundo de doação, que também é uma doação, que a gente tem uma função pública, uma função munus público, uma função social, certo? Até pela própria Constituição, e tem que ter coragem. É isso. Então, o perfil é de pessoas que realmente estão aptas a se capacitar, a se qualificar e ter coragem para vir para a advocacia. Mas tem que ser quando você fala coragem, é isso. Tem que ser uma pessoa um pouco atirada, não pode ser acomodado. Tem que ser uma pessoa que crie perspectivas e expectativas. Tem que ser uma pessoa que goste de criar conexões, que goste de dialogar, que busque fazer o network, que hoje é chamado network, essas conexões, né, que a gente faz. Isso é muito importante, eu sempre falo. É nesse sentido que eu estou falando. Por exemplo, uma pessoa assim, que é muito tímida, porque timidez é muito da gente, né? A pessoa não gosta de se relacionar, gosta muito de ficar em casa, tal, tem um evento social ali, não gosta de ir. É mais difícil, né? Aí a gente tem outros perfis da advocacia também. Porque hoje a gente tem uma advocacia, alguns advogados, que nem precisa sair. Outra coisa. Exatamente. Tem um advogado que não precisa nem ficar transitando em determinados meios, porque ele é contratado por um determinado escritório, que ele está ali exclusivamente para peticionar, para criar teses e peticionar. Mas o frente não pode ser assim, né? O que está na frente, que é aquele que vai fazer o network, ele precisa, de fato, ter essa expansividade um pouco maior, vamos dizer assim. Mas, como eu estou falando, isso é muito importante. O perfil, a gente cria esse perfil, se amolda, né? Então, como eu falei, hoje tem um advogado que ele não precisa ser essa pessoa de estar lá no campo, de estar ali na frente. Ele pode ser o advogado do escritório. Ele pode ser tímido, introvertido, mas ele trabalha muito, ele peticiona muito. De repente, tem um escritório que quer exatamente esse perfil. Entende? Então, sim, a advocacia está aberta para vários nichos, para vários perfis. Você concorda que a questão de perfil, por exemplo, fica à vontade. Por exemplo, a advocacia não tem uma rentabilidade, um ganho financeiro fixo, né? Quem quer estabilidade é melhor fazer um concurso. Você concorda? Exato. Assim, a advocacia, ela tem os altos e baixos. E aí depende muito da estruturação do seu escritório, que aí a gente chega a um determinado momento que você consegue estruturar o seu escritório, que você passa a ter, de fato, já uma média, já tem ali previamente dentro do seu escritório uma média do que você vai receber por mês, do que você vai ter de clientes, né, de como que são os seus honorários vão ser recebidos. Então, você já consegue fazer uma organização estratégica com determinada previsibilidade. Mas é com tempo, certo? Né? Mas isso é tempo, certo? Então, assim, tem mês que, para quem, exemplos que eu passei, tem mês que você... E agora? Não tem nada, não vai receber. Por isso que a advocacia... Hoje, ela também, dentro da advocacia, é muito importante que quem entre consiga perceber que a advocacia, você ser advogado, você também é empreendedor. Você precisa entender de administração, administrar o seu negócio, a sua advocacia, e começar a trabalhar com as previsibilidades. Eu recebi um determinado valor considerável. Não vai gastar tudo, né? Óbvio. Então, porque se você ainda não tem uma cartela de clientes que te dá uma previsibilidade, você saber quanto que você vai receber o mês que vem, então você já precisa administrar aqueles valores para você diluí-lo no mês ou nos meses seguintes. Como você está falando, quem não gosta disso, melhor fazer concurso, né? Não tem jeito. Se você né? não tem nenhum perfil, mesmo nenhum desses que eu citei aqui, aí
que bom, né, que o curso de Direito, bacharelado, opções, né? Ele dá tantas opções para quem faz o direito. Certo. E aqui uma pergunta, como é que você faz com concorrência no sentido de aviltamento de honorários? Para quem está assistindo a gente e não entende o termo, é para advogados que cobram muito barato quando vai fazer uma função, certo? Como é que você vê isso? Esse é um tema bem difícil, porque a gente luta constantemente, Thomas, contra o aviltamento dos honorários, né? A gente tem uma tabela da OAB, a gente tem uma tabela que é a nossa base. É a partir dela, a gente tem ela como base. E aí, por vezes, a gente enfrenta a dificuldade de colegas advogados que aviltam os honorários colocando honorários baixíssimos. Isso acaba prejudicando. E eu digo não a mim, não a outros colegas, mas ao próprio advogado. Porque ele passa a ser desvalorizado. Ele passa a ser desvalorizado pela sociedade, passa a ser desvalorizado pelo cliente, entende? Então, a gente precisa, o advogado em si, ele precisa conceber isso, que o curso que ele paga, porque até então, há alguns minutos atrás, eu estava falando de qualificação. Não existe qualificação gratuita. Não existe. Certo? Você precisa pagar, né? Fazer bons cursos, você precisa investir nisso. Então, como que se você quer ser um grande advogado, um bom advogado naquilo que você se propõe, como que você vai aviltar seus honorários? Porque para você se qualificar, você precisa ter dinheiro, você precisa fazer os investimentos necessários. Então, isso é importante a gente, inclusive, falar com a Jovem Advocacia, porque no início é tudo muito difícil. E, por vezes, a gente fica atentado, né? Ficamos tentados a aviltar nossos honorários, a fazer valores mais baratos. Mas é muito importante que o advogado, o jovem advogado, se mantenha para ele ser valorizado. Porque lá atrás, eu dou o meu exemplo, quando eu comecei a advogar, eu sempre coloquei os meus preços a partir da OAB. Perdi inúmeros clientes. Claro, lá no início. Ainda mais, imagina, quem é ela? Uma jovem advogada querendo colocar o valor que está na tabela da OAB. Mas colocava. E isso também foi uma forma de valorizar o nome, valorizar o conceito, valorizar os serviços que nós oferecemos. Entendi. Ou seja, também honorários, respeito aos honorários é também uma forma de fortalecimento da advocacia e de respeito à própria advocacia. É isso que você pensa. Entendi. É o que eu penso. Entendi. E na questão aqui, perguntando o seguinte, o advogado vive de pedir, né? Fazer petições para pedir para o judiciário, etc., né? Quando você vê que um processo seu não está andando, você já chegou de fazer reclamações, etc., na ouvidoria? Já. Já teve isso? Já fiz várias reclamações na ouvidoria quando foi necessário, quando eu não consegui resolver. O que é esse resolver? O diálogo. Eu sou uma pessoa do diálogo, tento dialogar sempre. Então, eu busco, né, despachar com o magistrado, despachar com os assessores, despachar com o gestor, se for o caso. A partir do momento que, a partir dessas não vi possibilidade de realmente aquela situação ser resolvida, aí nós temos os meios. E um dos meios é a ouvidoria. E eu já utilizei a ouvidoria, sim, em momentos que foram necessários. E foi necessário e resolveu. Que não tem jeito, tem jeito. Mas a ouvidoria é um canal. A ouvidoria é um canal. Então, eu uso o primeiro canal do diálogo, certo? Esse é o meu canal, é o principal canal do diálogo. Não consegui, está demorando. Temos aí um instrumento chamado ouvidoria. Entendi. E sobre a advocacia, a questão da concorrência ela já respondeu. Concorrência é a questão que você acha que tem muito advogado, mas sem especialidade, é isso? Tem muito advogado, mas até que ponto é uma concorrência real? Né? Até que ponto é uma concorrência real essa quantidade de advogado? Porque a concorrência, quantos estão se qualificando? Quantos estão, né, de fato, investindo na sua carreira? Então, concorrência em número é uma coisa. Concorrência em qualidade é outra coisa. Mário de Oliveira Filho, advogado famoso, você deve conhecer? Quem? Mário de Oliveira, baixinho. Ele fala numa palestra que a advocacia não é bico, né? É difícil você querer fazer várias coisas e também advogar. Como é que você vê isso? Eu concordo plenamente. Tem que focar, não é bico, né? Não é bico. A advocacia não é bico. A advocacia precisa se dedicar.
Não existe isso, né? Você precisa se dedicar por vários fatores que eu já citei aqui, mas especialmente porque você está lidando às vezes com o sonho de uma pessoa. Você está lidando com um problema de uma pessoa que o dia que você resolver, você vai dar o maior alívio da vida dela. Então, assim, bico. Porque a partir do momento que se considera bico, você não vai fazer o seu trabalho corretamente, direito, e talvez prejudicar alguém que te contratou. Você está dizendo assim, no sentido de uma pessoa que quer fazer de tudo, né? Não tem, eu não vejo essa... Entendi. Entendeu? Por exemplo, você pode ter várias frentes, por exemplo, você pode ser um professor. Por exemplo, a gente ia né? falar agora, você foi professora por muito tempo na Nemática. Por quanto tempo? 5 anos? 5 anos. 5 anos. É isso mesmo. E você gostava anos. muito, foi seu aluno e tal, você gostava e quando que chegou num ponto assim que você viu que você tinha que sair? Porque eu estava tomando muito tempo, como é que foi? Eu amo dar aula, amei muito, experiência fantástica, maravilhosa. Foi uma experiência assim que mudou minha vida, me ajudou muito mesmo. E me apaixonei por dar aula por muito tempo, fiz muitas amizades, os alunos, é muito gratificante quando você vê os seus alunos passando a OAB, seus alunos reconhecendo a sua aula, falando, eu gosto demais da aula, da sua aula, professora, eu aprendi. Quando eu encontro meus colegas, hoje colegas, doutores, né, aqui no dia a dia, e eles falam, professora, eu aprendi aquela questão lá com a senhora, eu lembrei, estou aqui no meu processo. Então é muito gratificante isso. Mas teve um determinado momento que daí eu precisei tomar algumas decisões, que foi logo quando eu assumi a primeira gestão da OAB, né? Lá atrás. E foi concomitante com a minha aprovação no doutorado. Então, assim, eu não tinha mais condições de retornar, de fazer seletivo, nada disso. Não tinha como. Porque, assim, eu passei no doutorado, fiz campanha lá atrás, falando da primeira, fazendo campanha, estudando para o doutorado, entro no doutorado e já entro também no primeiro ano de gestão. Então, eu fiz o doutorado nos meus primeiros anos de gestão, nos meus primeiros... Não tinha dava como. fazer tudo que você falou. Porque, além disso, eu tenho que viver, né? Além disso, eu tenho uma casa, tenho família, tenho um escritório, que é a minha fonte de sustento e a fonte de sustento de todas as pessoas que trabalham comigo. Né? Eu acho que a gente lá no escritório deve ter ao todo umas 12 pessoas. Aí é que você fala que não pode ser bico, né? Exato. Então, eu precisei me afastar. Porque senão, em algum momento, eu ia começar a fazer alguma coisa ruim. E eu não sou aquela pessoa que pego as coisas para fazer mal feita. Ou eu faço bem feito, ou então não pego para fazer. Então, eu precisei abrir mão ser professor, né, de ser professora. Precisei abrir mão do magistério, porque eu tinha outras prioridades, que era o meu escritório e a OAB, na qual ainda estou. E você é uma pessoa assim, você gosta de fazer tudo com excelência, né? Você gosta disso, muito. Né? É o meu perfil. Você não gosta de fazer nada jogado, né? Nada, nem a boca, né? Nunca, não consigo, não é perfil, não né? consigo. Entendi. Não consigo. Ou eu faço, ou eu falo, não faço. Mão. Não faço, prefiro não fazer. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. E falando de advocacia também, o advogado, quando começa a advogar, ele tem que ter consciência que a advocacia é uma coisa que demora, né? Que o processo demora. Demora. Né? Que não é de um dia para o outro, né? Não é de um dia para o outro. Você concorda, né? Concordo. E o jovem advogado, ele passa por esse momento de dificuldade de início, né? Tem que ficar ciente, né? Ele tem que ficar ciente porque, de fato, às vezes, é óbvio, vai ter uma ou outra situação que ele vai conseguir com rapidez. Talvez uma área que dê um retorno com mais rapidez é a área criminal. Né? Porque o criminal... você recebe imediatamente para fazer alguma coisa, né? Para trabalhar. Eu não sou criminalista, mas eu sei que para começar a fazer, você já tem que receber. Vai acompanhar um flagrante, você vai receber. Que é exceção, né? Exato. Agora, as demais áreas, direito civil, por exemplo. Tem que entender que demora, né? Civil. É complicado. Eu tenho um processo que está no STJ, que foi de quando eu comecei a advogar, 2009. Entende? Exatamente. Então, assim, é importante ter essa maturidade para entender, né, que os processos como um todo não são rápidos. Tudo que envolve, especialmente quando envolve valores, disputa de valores, aí demora, né? Demora. Não sei que no meio do caminho e talvez ali no início já se faça um acordo, né, e aí nesse acordo já resolva o processo. Mas tem que ficar consciente, então. Tem. É necessário. Inclusive